Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe aqui do canal 3DS Tools mais uma vez. Pessoal, falei que eu ia voltar e voltando com muito grande estilo. Eu queria falar para vocês, eu queria apresentar para vocês esse amplificador de áudio, um amplificador de altíssima qualidade, um projeto, como eu coloquei aí no título, brinquei obviamente, né, falando que é o melhor amplificador classe AB do estilo do it yourself, fabricado por uma pessoa aqui no Brasil. O mundo do áudio, ele igual o mundo paladar, né? Gosto existe para tudo. E aí, pessoal, o vídeo de hoje eu vou fazer uma apresentação desse amplificador. Eu vou mostrar uma montagem que eu tenho aqui e vou falar um pouquinho do Arnaldo, que é o projetista desse amplificador, contar um pouquinho da história para vocês. Então, pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo longo e um vídeo de história. No finalzinho eu vou colocar, eu não posso colocar muita coisa tocando, mas eu vou mostrar para vocês um pouco, minimamente, né, da capacidade desse amplificador. Porque primeiro eu vou falar depois para vocês das minhas caixas, vou apresentar o projeto delas, vou fazer um vídeo especificamente sobre as caixas, mas né, as caixas elas têm pouquíssimas horas de uso, elas não estão amaciadas ainda. Também é um par de caixas feito no estilo do it yourself. Mas pessoal, eu fiquei assim muito empolgado em apresentar para vocês esse projeto, porque eu conheci esse projeto recentemente, mas foi assim, sabe aquelas gratíssimas surpresas que você tem? Então, quem gostar de história, fica aí. O vídeo vai ser longo e tem bastante história para vocês. Eu coloquei aqui as placas para vocês apreciarem o quão belas são essas placas, né? Depois eu vou mostrar elas em detalhes e vou mostrar o cuidado do Arnaldo. E aí, falando um pouquinho do Arnaldo Piacente, que é o projetista, quem comercializa esse projeto, chamado AP11 Turbo. É o nome que ele deu ao projeto desse amplificador. Pessoal, por que eu quero trazer para vocês? Porque é muito gratificante quando a gente encontra algo, né, feito com bastante esmero, que tem extrema qualidade e que entrega um resultado muito bom. Eu acho que a gente deveria reconhecer, né, os profissionais que estão aqui no país e incentivá-los, né, a criar cada vez coisas melhores para a gente. Se tem uma coisa que eu tenho como regra no mundo do do it yourself, é o seguinte: primeiro que você pode investir desde 50 até milhares de reais num amplificador de áudio. E aí eu tô falando de 100, 200, sei lá, existem cada aberração aí no mundo. Mas independente do patamar que você escolher, ou seja, eu quero investir R$1.000. R$1.000 num projeto do it yourself vai te entregar muito mais qualidade e performance do que R$1.000 em algo comercial. Se você tem R$10.000 para guardar, para gastar, para investir, se você pegar um amplificador comercial de R$10.000 e pegar um bom projeto do it yourself que você gaste R$10.000 para montar, eu tenho certeza que vai entregar mais. Por N questões, mas pelos interesses comerciais, por ter lucro e tudo mais, né, pelos os projetos terem que ser comercialmente viáveis, né, mas na grande maioria, sempre que você se empenha em ter uma qualidade e num projeto personalizado, ele vai te entregar mais performance. Então vamos lá, pessoal, contando um pouquinho da minha história, depois entrando na história de como eu cheguei no Arnaldo, como eu conheci o Arnaldo, como eu conheci outras pessoas através desse projeto, né, e tem sido muito gratificante essa jornada. Eu sempre gostei muito de áudio. Meu pai ouvia LP em casa, meu pai tinha aqueles sistemas vintage, né, hoje chamados de vintage, né, de alta qualidade, com caixas, com toca-discos, com LPs, e eu sempre estive muito conectado à música. Porém, a nossa geração, e eu falo da minha como uma geração transitória, mas a geração mais nova, o pessoal que está com 20 e poucos anos hoje em dia, não teve contato com música e com muitos amplificadores de classe AB, aos valvulados, de classe A puramente, de classe B. Essa nova geração é uma geração do digital. E aí, eu não vou entrar aqui nas topologias de amplificadores, explicar cada uma delas, né? Mas só para a gente entrar nesse tema, para quem não tem esse conhecimento, todos os amplificadores de áudio, eles são classificados de acordo com a sua topologia. Como que ele faz para amplificar, né, um sinal de áudio e entregar na saída. Quando a gente fala de classe D, só para vocês entenderem, são os amplificadores que você tem no seu celular, você tem nessas caixinhas de som, são os amplificadores da modernidade. Por quê? Eles são extremamente eficientes do ponto de vista da conversão da energia, né? Eles têm baixíssimas perdas e eles são diminutos. Então você pega um celular hoje, você vê qual que é a parte de amplificação dele e o som que aquele negócio dá no speaker dele é impressionante, né? O quão minúsculo é a parte de amplificação. Porém, como eu falei, a nossa audição
é como se fosse o nosso paladar. Se ele só teve contato com amplificação do tipo classe D, ele não vai saber diferenciar ou apreciar as sutilezas que a gente tem em outras topologias de amplificação. Não estou falando que classe D é melhor ou pior, tá, pessoal? Mas isso aí é uma mega discussão. Mas assim, em vias gerais, amplificadores classe D, para entregar uma sonoridade agradável, não cansativa, eles são milhões de vezes ou muitas vezes mais caros que amplificadores classe AB. E, querendo ou não, saindo dessa discussão, que eu não quero entrar nela aqui, né, a gente pode conversar em outro momento. E a gente acaba ficando acostumado, né, com a amplificação classe D. Eu há muito tempo, ou alguns anos, vinha procurando um setup de amplificação classe AB. Porque, na minha concepção e no meu entendimento, é um som que me agrada, que eu acho que é confortável, que eu consigo escutar por horas sem me cansar. Mas, de novo, cada um vai ter uma percepção, cada um cada um tem que ouvir várias coisas e entender o que é melhor, né, para o seu ouvido. Mas vamos lá, pessoal. Já há alguns anos que eu procurava por projetos desse tipo, do it yourself, pessoas ou projetistas que montaram o layout da placa, que fizeram... E eu vim acompanhando, por curiosidade, vídeos de diversos projetistas nacionais, né, brasileiros. Depois que eu fiz essa encomenda, né, das caixas, e aí eu vou falar um pouco delas depois, do Renato Lira, estava esperando, né, elas ficarem prontas, mas vinha já pesquisando alguns amplificadores. Quando num vídeo do YouTube, eu sempre pesquiso bastante quando eu vou fazer a aquisição de alguma coisa, eu encontrei esse projeto, AP11 Turbo, do Arnaldo Piacente. E aí foi uma gratíssima surpresa conhecer o Arnaldo, conversar com ele sobre o projeto, entender da onde nasceu. E nesse mundo do áudio, pessoal, o pessoal fala que fulano copiou o esquema. O Arnaldo, ele tem um vídeo no canal dele, eu vou deixar na descrição. O vídeo do canal, os contatos do Arnaldo, para vocês entrarem em contato com ele. O Arnaldo mostra em um vídeo como que ele partiu, obviamente, de um projeto da Apex, né, o FH9, e ele fez diversas modificações, ou seja, ele partiu de uma base de um amplificador comercial existente, mas se comparar hoje, ele fez tantas modificações que é um amplificador completamente diferente, mas ele fala que sim, ele partiu da base do FH9 da Apex para fazer esse projeto. Quais são os diferenciais do projeto do Arnaldo? Primeiro, olha o carinho do Arnaldo nesse projeto e nessa placa. É de fato, né, como eu falei para vocês, o projeto chama AP11 Turbo. O Jorge, né, tem a descrição do Jorge aqui, se eu não me engano, by J, né? O J ajuda ele com os layouts, tá? Aqui, ó, J, um amigo dele que ajuda ele com os layouts. Mas o projeto, os testes, a montagem da placa e todos os testes, é o Arnaldo que faz e ele comercializa essa placa de amplificador. Pessoal, é um amplificador do tipo MOSFET. Dentro dos amplificadores de classe AB também a gente tem os tipos de transistores de saída. E me chamou muita atenção do amplificador do Arnaldo ser do tipo MOSFET, porque me remete a um som da minha juventude, aos pioneers, aos sons automotivos, que tinham saídas MOSFET, e eu me interessei muito por esse projeto. O Arnaldo, e eu vou fazer uma apresentação bem breve, tá, pessoal? Agora para o vídeo não ficar muito longo, a gente já está com 10 minutos de vídeo, eu conversei bastante, agora eu quero mostrar as placas para vocês. Mas o Arnaldo basicamente usa componentes de altíssima qualidade, vocês estão vendo aqui, capacitores de entrada da Nichicon, basicamente tem capacitores ou Epicos ou Nichicon nessa placa, tá? Aqui também temos Nichicon, tem Nichicon aqui na proteção. Então, essa parte da direita é uma proteção contra DC na saída, né? Então, para proteger as nossas caixas, ele já fez embutida uma proteção que se é detectado DC por algum curto, por qualquer problema de sinal de entrada, a proteção corta a saída para proteger as nossas caixas, né? Que muitas das vezes são caríssimas. A placa da fonte desse amplificador, né, assim, eu admiro mesmo o esmero do Arnaldo, né, na montagem e no layout. E ele também tem um soft start. Então a proteção também ela tem um delay para habilitar as saídas, então evita aquele puff quando a gente liga amplificadores. E ele tem também um soft start que faz aí o início de carregamento dos capacitores das placas, né? Quando a gente sabe quando a gente liga um amplificador desse, dependendo da capacidade dos capacitores aqui, né, eles comportam como um curto para o trafo de entrada, pode
porventura queimar, né, fusíveis de entrada. Então o Soft Start também resolve esse problema. O Arnaldo é extremamente caprichoso, ele fornece esse kit, né, com todos os conectores necessários para a montagem. Então eu fiz a aquisição desse kit do AP11 Turbo com o Arnaldo. Pessoal, o Arnaldo tem dois modelos de amplificadores que ele disponibiliza, o AP11 Turbo e o AP11 Little. Ele, né, eu vou deixar para ele explicar para vocês as diferenças, mas basicamente o AP11 Little, a placa de proteção ela é separada da placa do amplificador, e ele é um amplificador também de menor potência, mais acessível, quem não precisa de tanta potência assim. São amplificadores com TDAH extremamente baixos. São amplificadores que têm uma musicalidade impressionante. Nos vídeos do canal do Arnaldo, vocês podem ver ele testando as curvas de saída, aplicando potência nesses amplificadores. Vocês vão ver o quão puro e o quão rápido é o chaveamento da onda nesses amplificadores. Sinceramente, eu assim, né, estou tendo dificuldade de ficar um dia sem ouvir o AP11 Turbo. É de fato uma sonoridade extremamente agradável, aveludada. Tem um grave muito presente, é um amplificador completamente linear, mas na sua composição como um todo, nas harmônicas secundárias, todo o conjunto do TDAH, todos os ajustes que o Arnaldo fez nessas placas, ele está entregando muitíssimo. E eu conheci o Arnaldo pessoalmente, fui lá na casa dele, a gente conversou, eu queria muito apresentar esse projeto para que outras pessoas pudessem ter acesso a ter essa experiência, tá, pessoal? Como que foi a minha história? Só para vocês entenderem, né? Eu fiz essa aquisição de um kit de placas do AP11 Turbo, porém, nessa caminhada, eu conheci o André Fagundes, né? Um grande amigo aí que nos tornamos. E o André Fagundes, ele faz por hobby esses gabinetes maravilhosos para os amplificadores, ele gosta de fabricar isso para ele. E eu peguei e conheci o André justamente num momento onde ele estava querendo, né, mudar algumas coisas, fazer um novo gabinete. Eu vou deixar para vocês algumas fotos desse amplificador aqui. No final das contas, eu fiz um negócio com o André. Eu estou postando essas placas do meu kit que eu peguei para ele. Ele vai montar um outro gabinete para ele. Agora ele quer fazer no estilo monoblocos, né? Então ele quer fazer uma placa com uma fonte e um trafo num gabinete totalmente separado, e uma outra placa com outro trafo, com a outra fonte, né, em monoblocos separados para ele posicionar, né, mais próximo às caixas. Então ele gosta de mudar, né? De vez em quando ele fala, agora eu quero fazer diferente. Então, alumínio maciço. Eu vou mostrar as fotos do interior desse gabinete para vocês verem que obra de arte que ficou. Então acabou que eu não tive a oportunidade de fazer a minha montagem. Mas o legal dessa pegada do do it yourself é nós mesmos fazermos os nossos gabinetes, e é uma experiência bem legal para quem gosta. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês, pessoal, então apreciem aí enquanto eu mostro essas fotos. Eu vou trocar aqui a configuração, eu vou tirar essas placas daqui e vou apresentar para vocês as placas do Little, para vocês entenderem a diferença aqui fisicamente. Mas então, vejam aí, enquanto isso, olha que maravilha esse projeto desse gabinete. O André, realmente, eu agradeço a ele a oportunidade, a confiança de ter me cedido, né, esse gabinete montado, né? Adiantou assim bastante a minha jornada. Olhem, vou deixar vocês aí apreciando um pouquinho dessas fotos, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, voltamos aqui com a AP11 Little. Como vocês podem ver, quando a gente compara com a AP11 Turbo, só tem um par de MOSFETs de saída. É uma plaquinha bem mais compacta, né? Para vocês terem uma ideia aqui, pela palma da minha mão. Aqui a gente está falando do AP11 Little, projeto que também é muito baseado no FH9, mas o Arnaldo fez algumas modificações. Ele é um amplificador mais rápido,
Então as placas dele são menorzinhas. Ele tem uma placa de proteção contra DC separada, né, que é de uso opcional, mas recomendado. E ele tem também um soft start. Pessoal, a fonte é uma placa, é única, é a mesma, mas ela é totalmente suficiente para alimentar esses dois canais. E a gente tem um trafo. Então aqui a gente tem um kit completo, faltando apenas o dissipador e o gabinete, que vai ser a minha próxima jornada aqui. Se vocês quiserem eu posso mostrar para vocês, documentar. Eu acho bem interessante isso, tá bom? O Arnaldo, ele vai ter o maior prazer em fornecer as especificações do trafo para vocês. Ele consegue apoiá-los aí com informações durante a montagem. Então para quem gosta desse tipo de aventura, eu recomendo demais. Pessoal, eu queria deixar um enorme agradecimento ao Arnaldo, ao Jorge, por terem encarado esse desafio. O Arnaldo tem uma história muito bacana, ele sempre foi apaixonado por eletrônica. Essa jornada dele para chegar nesse resultado foi porque ele queria uma sonoridade diferente. Então, em algum outro momento, eu posso fazer um vídeo junto com o Arnaldo e a gente conversar um pouco sobre essa história, de como ele chegou. Ele já me contou, eu achei super interessante, de como ele chegou nisso, porque quais foram os motivadores, o que né, ele é extremamente perfeccionista, então ele fez diversos testes, diversos ajustes, né, para chegar nesse resultado final. É um cara super acessível, super do bem, né, recomendo demais a vocês, quem puder, até para ajudar ele na melhoria e no desenvolvimento desses projetos, a fazer uma aquisição, né, de um kit de amplificadores, e eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Né, agradeço demais também as pessoas que eu conheci aí nessa jornada, ao André, meu amigo, hoje a gente conversa direto aí sobre diversos assuntos, também por ter confiado, me cedido esse gabinete, ter feito essa negociação comigo, tá bom, pessoal? E esse mundo, assim como, né, o nosso mundo de ferramentas, a gente vai criando aí novas amizades, isso é muito bacana, muito interessante. Então eu queria deixar para vocês esse vídeo. Eu vou deixar no final pequenos trechos, pequeninos trechos desse amplificador tocando as minhas caixas. Mas assim, como eu falei para vocês, as caixas ainda estão em processo de amaciamento. Elas tinham pouquíssimas horas de uso, mas só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica. E pessoal, eu vou falar para vocês, nada, vocês podem botar fone, vocês podem botar o que for. Nada se compara a ouvir isso pessoalmente. Quando eu ouço isso pessoalmente, por mais que eu venha aqui no celular, que eu tente ouvir de novo aqui com fone de ouvido, o sistema de gravação, mesmo com o melhor sistema de gravação, ao vivo, você tem toda a parte mecânica, as vibrações no seu corpo, né? Então a percepção é totalmente diferente. Pessoal, um grande abraço para vocês. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade aí nos comentários para perguntar, entrar em contato. E eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz. Lived our little drama. We kissed in a brother. Indeed, I heard it, brother. Told you so.